Aleluia, meus irmãos. Bom dia a todos. Hoje damos continuidade às nossas lições para a educação cristã, baseadas no livro Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza. Hoje estudaremos o capítulo 16, de título Aquele que sensibilizou diante de uma perda, teve empatia pelos famintos. O texto base para nosso estudo de hoje é o texto de João 6, versos 1 a 15, que diz: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O objetivo da lição de hoje é estudar o significado da multiplicação dos pães. O versículo da semana é: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu com todos. João 6:11 na versão do autor. Introdução. As razões pelas quais o povo seguia Jesus eram muitas. Os milagres que eles viam Jesus fazendo, a forma como ele ensinava, a maneira como ele os tratava, a sensibilidade e compaixão que mostrava para com as pessoas pobres, angustiadas e em situação de sofrimento. Certamente havia também aqueles que o seguiam porque tinham expectativas diferentes. Esperavam que ele expulsasse os opressores romanos e premiasse quem tivesse sido leal a ele, ou porque viam nele um líder emergente e forte, capaz de solucionar seus problemas. Parece ser a tendência humana natural querer sempre alguém que resolva seus problemas. Quando isso acontece uma vez, não é incomum querer proclamar essa pessoa rei, se necessário, à força. João 6,15. Não Jesus. Ampliando a visão. Jesus uniu o Pai e o pão nosso de cada dia, Mateus 6:9-13. Os titãs, numa linguagem poética da música comida, fizeram algo parecido. Uniram comida, diversão, arte, prazer e vontade de ser completo. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. A gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comer. A gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro e felicidade. A gente quer inteiro e não pela metade. Por que o povo seguiu a Jesus até um lugar deserto e o ouviu por horas a fio? Tinha sede de quê? Da palavra, que é arte, que diverte, alimenta, alivia a dor,
que traz felicidade e com ela a possibilidade de tornar-se inteiro. Por outro lado, chega um momento quando a noite cai, a escuridão se aproxima e a barriga começa a roncar. Quando isso acontece, só a palavra, diversão e arte não basta. O pão se faz também necessário. Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de um pedaço de pão. Mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Madre Teresa de Calcutá. Por conseguinte, quem ama se importa. Quem se importa age para alimentar os corpos famintos ou para transformar a realidade que se apresenta. Olhando o contexto para entender o texto, o Evangelho de João é o livro dos sinais. Isso significa que os 7 milagres nele registrados foram cuidadosamente selecionados com propósitos específicos, para que seus leitores crescem que Jesus é o Cristo infinito e para que tomassem conhecimento do seu projeto de trazer vida de qualidade para os pobres e abandonados. João 10:10, João 20, 30 e 31. Como resultado, há uma expectativa de que aqueles que os leem saiam da indiferença e tomem uma decisão. Eles, os sinais, querem provocar fé e ingresso na comunidade, 20:23, desejo de conhecer mais Cristo e seu projeto, João 3:1 e 2, que abandonemos a ilusão de que a vida depende de poder e posição, João 4:49, que cego é aquele que só enxerga o pecado e não a pessoa necessitada e sofredora, João 9:1 a 3. Assim é que o milagre da multiplicação dos pães é também um sinal que aponta ser Jesus o novo Moisés, o novo libertador do povo. Esse último alimentou o povo no deserto com maná, Êxodo 16:1 a 36. E Jesus igualmente alimenta a multidão com pão. O que diz a Bíblia? A história da multiplicação é rica em detalhes. É Cristo quem vê a multidão, suas necessidades e quem provoca os discípulos para que se despertem e façam alguma coisa. João 6:5 a 6. Enquanto Felipe reconhece a incapacidade de resolver o problema, André vê uma possibilidade em um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6:8 e 9. Mas o que é isso para tanta gente? Observa o detalhe do pão, feito de cevada, o alimento mais básico do pobre. João está dizendo que o menino, considerado impuro pela religião oficial, é um sinal. Aponta para o fato de que a solução para os problemas do povo não virá dos poderosos, mas de onde menos se espera, dos pobres e desprezados, que quando colocam generosamente o que são e o que têm nas mãos de Cristo, milagres acontecem, multidões são consoladas, vidas transformadas e esperanças renovadas, que quando abençoados e distribuídos por Cristo, João 6:11, servem para alimentar, fortalecer e dar vida a outros pobres. Conclusão. William Bull disse que ninguém é salvo com dor de dente e com a barriga vazia. Ele tinha razão. No mundo dos pobres, na maioria das vezes, o pão antecede a salvação. E não somente isso, a missão de Jesus, que inclui organizar, abençoar e levar esperança ao povo, está nas mãos daqueles que, como ele, demonstraram empatia pelos pobres, têm fé para se doar
e mesmo sem muito dinheiro fazem diferença nas comunidades pobres, pois pão é bênção e bênção repartida dá energia, coloca outros em pé e lhes devolve o sorriso no rosto. Para discutir, quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem eu, nem você, nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. Madre Teresa de Calcutá. Na semana que vem, estudaremos o capítulo 17 de título Aquele que teve empatia pelos famintos foi solidário com uma pessoa com deficiência. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.